Oi! Como vocês podem ver, hoje o nosso Chile com Canela tem visitante ilustre. A Taninha que ficava, ela não gosta muito de Taninha não, a Tânia, né? A Tânia que ficava no comando da filmagem, agora vem participar diretamente, porque o assunto interessa muito a ela. E o assunto da semana, o livro da semana, eu indico a partir de uma experiência pessoal. Uma coisa muito curiosa acontece comigo. Quando eu fui à França, os franceses, a média dos franceses achavam que eu era argelino. Tinha origem ali no Maghreb, né, africano, árabe. Em Nova York, todo mundo me toma por porto-riquenho. Assim como em Orlando me tomam por latino, né? E quando eu vou à praia no Rio de Janeiro, o pessoal diz que eu sou branquelo. Eu fico sem saber exatamente o que eu sou. Você é o típico brasileiro. Eu sou o típico brasileiro. Eu sou vira-lata absoluto. E no caso de um confronto final entre as raças, eu provavelmente vou ser o primeiro eliminado, porque eu não sou nenhuma coisa, nem outra, nem outra. Eu falei que eu me lembro da minha bisavó. Eu não conheci meus avós pessoalmente, mas a minha bisavó tinha a pele bem escura e o cabelo crespo, o que me faz crer que minha bisavó, por parte de mãe, tinha algum tipo de origem negra, né, da África. Meu pai era muito moreno. A minha irmã, quando era bebezinho, parecia uma índiazinha, né, aquela índiazinha caiapó, né? As fotos muito engraçadas. E morena também, né? E até onde eu sei, meu pai tinha algum tipo de ascendente entre os índios paraguaios, parece. Então isso tudo me despertou a vontade de realmente saber quais seriam as minhas origens. Não qualquer tipo de interesse racial, né? Eu teria e tenho orgulho de qualquer tipo de origem, né? Acho maravilhoso que sejam tudo misturado, acho maravilhoso que eu seja enfim, o resultado de uma série de experiências. Agora, em cima disso, antes de indicar o livro da semana, eu queria que a Tânia entrasse nesse bate-papo, porque a Tânia, como historiadora, ela foi atrás dessa minha árvore genealógica, né? E também, se a gente achasse alguma coisa que fosse interessante, eu tiraria um passaporte português, né, que não seria nada mal, né, para andar por aí bem mais tranquilo. Bom, então a Tânia ela vai colocar alguma coisa aí sobre esse processo de busca, que eu acho muito legal, né, para nós brasileiros, que já a gente canta aos quatro cantos que nós somos um grande exemplo de miscigenação, e somos mesmo. E a Tânia vai dar as dicas aí de como é que você vai atrás da sua origem. Ela descobriu, por exemplo, que o meu trisavô é de Celorico de Basto, português. Eu não sabia disso. Então a minha origem mais conhecida vem de Portugal, Celorico de Basto, embora eu saiba também que a minha avó, por parte de mãe, tinha algum tipo de ascendente no Reino Unido, né, na Escócia. Minha avó, por parte de mãe, era Stuart, que é uma adaptação de Stewart, que é um nome escocês. Mas enfim, Tânia, a bola está com você. Como é que funciona esse negócio de você buscar seus ancestrais? Então, a primeira coisa que você vai fazer é pegar a sua certidão de nascimento. Sempre melhor a certidão de inteiro teor.
O que é a certidão de inteiro teor? Ela te diz, vai te dizer exatamente tudo que foi registrado naquele momento, né? Fulano nasceu, papai vai lá no cartório e vai dizer, ou na igreja, né, dependendo da época, e vai relatar. E tem sempre uma formalidade, os dados que vão ser colocados ali naquele registro. Normalmente se tem o nome dos pais e dos avós. Dos avós, muito importante, porque é aí que você vai começar a sua ascendência, né? Buscar através desses nomes, muitas vezes também o registro diz de onde eles são, pelo menos o estado, se forem brasileiros, né? E com uma certa sorte você vai conseguir, se for estrangeiro, até a região da onde eles são. No caso do Alípio eu consegui e foi um pouco mais fácil. Depois que você, a partir desses nomes, aí como é que você, poxa, mas o fulano morreu, o ciclano morreu, todo mundo já morreu. Quem tem essas informações? Bom, vai lá na pessoa mais velha da família e vai perguntar para ela o que ela se lembra. Tio, vovô, se ainda está vivo, o que você lembra? Os dados da família, os documentos antigos, cadê essa história, né? E sempre buscando nome de pessoas, lugares onde aquela pessoa esteve. Outro elo, né, de ligação que você pode fazer para descobrir seus antepassados é o site da Biblioteca Nacional. Tem muita coisa, muito periódico da época, do Brasil inteiro. Então aí você pode descobrir, eu descobri, por exemplo, que eu tenho família no Maranhão, não fazia a menor ideia, e a família é grande no Maranhão. Claro, todo mundo já morreu, né? Se tem alguém vivo, bom, não tenho a menor ideia. Mas você coloca lá o nome do seu parente, seleciona o estado e vai vendo as publicações daquela época, né? Então tem desde dependendo do jornal, tem 1700, tem lugares que tem almanaques, então até as profissões daquelas pessoas, né? O que elas faziam na época, endereço, alistamento eleitoral, tem muita coisa. Fora isso, tem também o Arquivo Nacional, aqui da cidade do Rio, né? E tem também arquivo em outros estados, que você pode buscar onde o que aconteceu com o seu parente. Habilitações de casamento, olha, a lista é enorme. E não é uma coisa que você vai esgotar em um mês, em 2 meses. Eu já estou procurando, tem uns 4, 5 anos. Muita coisa eu descobri recentemente. E que eu também tenho um bisavô que é alemão, aquela história, né? A gente tem sempre um europeuzinho na família e o resto é brasileiro mesmo. Então esse meu bisavô alemão, o que ele fez? Eu sei que ele foi para vários estados, então eu estou querendo elo de ligação com a Alemanha, de onde ele era, qual é a região. Então por aí você vai, tem muito campo para pesquisa, mas vai sabendo que não é uma coisa que você vai descobrir tudo em 2 meses, né? Muitas vezes é trabalho de anos, com muito afinco. Mas é interessantíssimo, você vai descobrir a sua história, a história da sua família, né? Quem sabe isso te dá inspiração, né, para daqui para frente. Às vezes a gente não vê saída. A gente agora está passando uma situação muito difícil, né, no país, então, de repente, aquela história ali da sua família, do seu familiar, é parecida com a sua. Como é que ele fez, né, para dar a volta por cima, em algum momento de crise. Então é muito interessante. Eu, particularmente, sou apaixonada por isso. Chico com canela é utilidade pública também. Bom, então, indico os livros da semana em cima desse tema. Tipos Humanos, Raymond First, um professor da Universidade de Londres, antropólogo. Ele explica de uma maneira muito simples, muito bem trabalhada, o problema da raça, do racismo, de acordo com as características físicas da pessoa. Ele derruba essas teses mais absurdas, né, mais obtusas a respeito de superioridade, enfim. Por exemplo, ele coloca aqui que a pele negra é nada mais que uma evolução do ser humano para resistir ao sol,
né? Evidentemente que uma pele de um escandinavo não poderia resistir, por exemplo, na África, no Saara. As narinas, o nariz fino, por exemplo, alemão, ele existe dentro de um processo de evolução do homem para que ele possa respirar de uma maneira mais aquecida. Assim como a narina mais aberta, do tipo negroide, na África é exatamente o contrário, para ele respirar de uma maneira mais refrescante. E, o cabelo numa região mais quente, porque evidentemente ele é mais desidratado, né? E assim ele vai colocando, que tudo é um processo de adaptação geográfica do ser humano, não há superioridade nenhuma, não há nada de que um determinado tipo foi eleito para dominar. Não, isso tudo é invenção, isso tudo é muito triste, isso tudo é parte de uma mesquinhez que o homem adquiriu e que deve ser eliminada. Tá? Um outro livro que eu indico, Raças Humanas e Racismo. O livro é do Ernaud, francês, um médico, professor também. E esse livro desenvolve e derruba essas teses absurdas de racismo. Um pouco na linha do livro do Raymond First. E eu aconselho também que leiam o livro Apartheid. Esse aqui é de uma brasileira, professora, Marta Maria Lopes. Mas é bom a pessoa saber o Apartheid, que foi a África do Sul, dentro desse regime que ela legalizou constitucionalmente a separação, brancos, negros, né, brancos dentro de uma posição superior. E também é importante saber que o Apartheid não foi uma questão de África do Sul, foi uma questão do sul dos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos existia bebedouros para negro, bebedouros, sala de espera para negro, isso daquela visão de uma América caipira, e que se o sul dos Estados Unidos tivesse ganho aquela guerra civil, os Estados Unidos hoje seria um país dos mais atrasados, pode ter certeza disso. Tá? A parte americana que evoluiu mais foi exatamente a parte que mais miscigenou, que mais aceitou os outros, que mais aceitou as diferenças. Então estão aí os livros indicados, está aí a discussão colocada. Né? A Taninha agora acho que vai fazer mais parte do nosso bate-papo. E se gostaram, um likezinho. Comenta aí qual é a história da sua família. Me conta aí, me conta nos comentários. Também vou esperar, hein? Coloque suas dicas também e não se esqueçam da inscrição, né? Isso. E semana que vem a gente volta com um assunto completamente diferente, embora eu prometa, esse assunto eu volto, viu? Porque é muito bom.